A Primeira Guerra Mundial, um conflito tão devastador que inicialmente foi chamada de a Grande Guerra, engolfou a Europa e o mundo de 1914 a 1918. Foi uma guerra diferente de todas as anteriores, marcada por uma carnificina sem precedentes, avanços tecnológicos e consequências globais. Milhões de soldados e civis morreram nos combates implacáveis, mudando para sempre a paisagem política e social do mundo. Entender essa guerra é crucial para compreender o século XX e as forças que continuam a moldar o nosso mundo hoje. As origens da guerra foram complexas, enraizadas em uma teia emaranhada de nacionalismo, imperialismo, militarismo e alianças. Esses fatores, fervilhando por décadas, criaram um ambiente propício para o conflito. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria-Hungria em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, forneceu a faísca que acendeu o barril de pólvora, mergulhando a Europa e o mundo em um turbilhão de violência. O nacionalismo, uma força poderosa no início do século XX, incutiu um fervoroso sentimento de orgulho e superioridade dentro das nações. Ele alimentou a competição por recursos, território e prestígio internacional. O imperialismo, a busca por impérios, exacerbou ainda mais as tensões à medida que as potências europeias competiam pelo controle de colônias na África, Ásia e Pacífico. Essa competição gerou ressentimento e desconfiança entre as grandes potências. O militarismo, a glorificação da força militar e a crença de que a guerra era uma busca necessária e até nobre, floresceu nesse ambiente. As nações se engajaram em uma corrida armamentista, expandindo rapidamente seus exércitos e marinhas. Esse acúmulo militar aumentou as tensões e criou um clima em que a guerra parecia inevitável. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando forneceu o catalisador, mas as causas subjacentes foram muito mais profundas, decorrentes dessas tensões e rivalidades latentes. Um complexo sistema de alianças enredou as potências europeias nos anos que antecederam a guerra. Alemanha e Áustria-Hungria formaram as potências centrais, enquanto França, Rússia e Grã-Bretanha constituíram a Tríplice Entente. Essas alianças, destinadas a impedir a agressão, criaram uma teia perigosa de obrigações. Quando a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, em resposta ao assassinato, o sistema de alianças foi acionado, arrastando uma nação após a outra para o conflito. A Alemanha, temendo uma guerra em duas frentes contra a França e a Rússia, implementou o Plano Schlieffen, uma estratégia militar arriscada que envolvia uma invasão rápida da Bélgica e da França pelo norte. Esse plano, no entanto, saiu pela culatra, atraindo a Grã-Bretanha para a guerra e solidificando os dois lados opostos. O mundo assistiu incrédulo, enquanto a Europa, aparentemente no auge da civilização, mergulhava em um turbilhão de violência. Em uma manhã ensolarada de junho em Sarajevo, Bósnia, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, e sua esposa, Sophie, foram assassinados por Gavrilo Princip, um jovem nacionalista sérvio ligado à Mão Negra, uma sociedade secreta. Esse ato de violência, aparentemente insignificante em escala global, provou ser o catalisador para a Primeira Guerra Mundial. A Áustria-Hungria, indignada com o assassinato e determinada a esmagar o nacionalismo sérvio, emitiu um ultimato severo à Sérvia. A Sérvia, apoiada pela Rússia, recusou-se a aceitar todas as demandas, levando a Áustria-Hungria a declarar guerra em 28 de julho de 1914. O sistema de alianças, como uma série de dominós, foi acionado, mergulhando a Europa em uma guerra que mudaria para sempre o curso da história. As armas de agosto 1914
e a ilusão de uma vitória rápida. Os primeiros meses da guerra foram caracterizados por uma sensação ingênua de otimismo. Muitos acreditavam que seria um conflito curto e decisivo, com os soldados em casa no Natal. Essa ilusão foi rapidamente destruída quando a guerra se transformou em um impasse sangrento. O avanço da Alemanha pela Bélgica e França foi interrompido na Batalha do Marne, encerrando as esperanças de uma vitória rápida. Na frente oriental, o enorme exército da Rússia inicialmente representou uma ameaça significativa para a Alemanha e a Áustria-Hungria. No entanto, os russos sofreram uma série de derrotas devastadoras, destacando as deficiências de sua liderança e equipamento. À medida que a guerra se arrastava, o entusiasmo inicial diminuía, substituído por uma determinação sombria de suportar os horrores que estavam por vir. O mundo estava testemunhando um novo tipo de guerra, de brutalidade e destruição sem precedentes. Atolados nas trincheiras, um novo tipo de guerra. A frente ocidental, que se estendia do Canal da Mancha à fronteira suíça, tornou-se sinônimo de guerra de trincheiras. Ambos os lados cavaram elaborados sistemas de trincheiras, separados por uma extensão desolada conhecida como Terra de Ninguém. A vida nas trincheiras era um pesadelo horrível, caracterizado por bombardeios constantes, fogo de franco-atiradores, doenças e a ameaça onipresente de morte. Os ataques, frequentemente precedidos por bombardeios maciços de artilharia, resultavam em baixas terríveis para ganhos mínimos. A Batalha do Somme, uma das batalhas mais sangrentas da história da humanidade, sintetizou a futilidade da guerra de trincheiras. Mais de 1 milhão de baixas foram infligidas por apenas alguns quilômetros de território ganho. O impasse na frente ocidental continuaria por anos, um testemunho da eficácia devastadora das tecnologias defensivas na guerra moderna. Avanços tecnológicos, de tanques a gás venenoso. A Primeira Guerra Mundial testemunhou a introdução de tecnologias novas e mortais que mudaram para sempre a face da guerra. As metralhadoras capazes de disparar centenas de tiros por minuto cortavam as tropas atacantes com uma eficiência aterrorizante. A artilharia, mais poderosa e precisa do que nunca, choveu projéteis sobre as posições inimigas, transformando os campos de batalha em paisagens lunares desoladas. O gás venenoso, uma nova arma horrível, foi usado pela primeira vez pelos alemães em 1915. Cloro, gás mostarda e outros agentes químicos causaram mortes agonizantes e deixaram cicatrizes psicológicas duradouras nos sobreviventes. Os tanques, veículos blindados projetados para quebrar o impasse da guerra de trincheiras, foram introduzidos no final da guerra, embora seu impacto tenha sido limitado por problemas mecânicos e inexperiência tática. Esses avanços tecnológicos, embora cruciais para o resultado da guerra, tiveram um custo humano horrível. O fim de uma era, armistício e as consequências. Em 1918, após 4 anos de guerra brutal, todos estavam exaustos. Milhões jaziam mortos e impérios desmoronavam. A Alemanha pediu paz. Em 11 de novembro de 1918, um armistício foi assinado. O fim da guerra trouxe alívio e tristeza. O mundo se alegrou, mas o custo foi alto. Milhões morreram e economias foram destruídas. O Tratado de Versalhes encerrou a guerra, mas plantou sementes para futuros conflitos. A Alemanha foi forçada a aceitar reparações e concessões, alimentando ressentimentos. A longa sombra da guerra. Legado e lições. A Primeira Guerra Mundial lançou uma longa sombra sobre o século XX. Ela destruiu impérios, redesenhou fronteiras nacionais e inaugurou uma era de convulsão política e social. O impacto na arte, literatura e filosofia refletiu a desilusão e o trauma de uma geração.
Os horrores da guerra de trincheiras, o uso de armas químicas e a perda de vidas deixaram uma marca indelével na psique humana. A guerra serve como um lembrete do custo humano do conflito e da importância da diplomacia. As lições aprendidas permanecem relevantes hoje. Ao navegarmos por um mundo que ainda luta com os legados da guerra, é fundamental lembrar os sacrifícios feitos e as lições aprendidas. Somente compreendendo o passado podemos construir um futuro mais pacífico.